Essa fala foi resgatada há algumas semanas pelo jornal O Antagonista, que fala sobre essa questão toda de STF, de Poder Judiciário, entrando ali em funções do Executivo, do Legislativo. Vamos ver qual era a opinião de José Dirceu sobre isso em 2018, numa entrevista. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular. O Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora o Ministério Público no Brasil se transformou num 4º poder, fora o poder que a imprensa tem. Então fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si a mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Isso, o Lobauer, até me confundi aqui, porque tá tudo tão trocado, né? Que eu até troquei o nome. O que você achou desse depoimento aí do Dirceu? Acho que pela primeira vez na minha vida eu vou dizer assim, faço de Zé Dirceu as minhas palavras. Nesse momento histórico, porque isso é em 2018, eu estava pensando, quando que ele falou isso? Provavelmente é antes, evidentemente que é antes das eleições de 2018, provavelmente no período Temer, onde o PT estava indignado com a posição do Temer, que era o vice da Dilma, e pós-impeachment. Então, nesse contexto que ele está falando, né? Agora, se aplica absolutamente o que está acontecendo agora, ou não? Ou ele mudou de ideia? Quer dizer, seria interessante ouvir o que ele tem a dizer sobre essa passagem, que é exatamente isso. E o interessante, não sei se vocês repararam também, as cores das camisas, né? O Dirceu estava de verde e o entrevistador de amarelo. Então, os dois de verde e amarelo falando em ditadura da toga, Luiz Felipe. Olha, tem que tirar o chapéu para o trabalho do Dirceu, porque ele também se tornou público que ele iria agir junto aos desembargadores, à seleção de novos juízes. Então, ele viu que existia esse espaço de criar o poder autoritário através do judiciário, e ele trabalhou exatamente isso, nessas nomeações, das escolhas, no aparelhamento, né, do poder judiciário. Então, grande organizador de poder público, ele está envolvido de uma maneira indireta no que está acontecendo hoje com o poder judiciário. Então é engraçado essa carta na mesa aí, porque coloca aí isso sempre me remete muito às escrituras de Mao Tse-tung, também Lenin, a mesma coisa com Marx. Mas Mao Tse-tung é um pouco mais explícito, ele deixava, tem umas passagens naquele livrinho vermelho que ele fala bem nitidamente, fala assim, olha, fale para a população exatamente aquilo que você vai fazer. E olha, a gente não pode negar que eles fazem exatamente isso. Eles falam, olha, a gente vai tomar o poder, a gente vai aparelhar o judiciário, a gente vai fazer isso aí. O erro está em nós não escutar. Né? Isso que acho que é o grande erro, aqui, a grande lição desse carta na mesa. Se aplica, inclusive, não só à esquerda radical, a qualquer modelo autoritário totalitário. O Mein Kampf, ele foi escrito em 1925 na prisão, 23 a 25, e se você lê o que está ali, está descrito o que o nazismo ia fazer com os judeus. Exato. E outras coisas mais, quer dizer, eles avisam antes, né? E façam exatamente o que vocês que ele vai fazer e digam o que você vai fazer. Eles não são diferentes. O Jean Turco, é do Dirceu também aquela frase, nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar as eleições, né? Você acha que era a isso que ele estava se referindo? Pois é, este vídeo, como muitos outros, mostra o que já sabemos, que não passa de mero oportunismo, é tudo uma grande ficção, é uma grande enganação, e as pessoas ainda acreditam, né? Frederico Bastiat, falava que o Estado é a grande ficção através da qual todo mundo quer viver às custas de todo mundo. Então, quando lhe convém, falam uma coisa, quando não lhe convém, falam exatamente o oposto, sem nenhum problema. São pessoas
sem o mínimo de princípios, sem o mínimo de espinha dorsal. É uma seleção adversa, são os piores que chegam no topo, falava Hayek, né? São os melhores para chegar lá, dado o sistema, com algumas características, dispostos a tudo. Agora, tudo isso não me surpreende, porque realmente são pessoas selecionadas para fazer isso, os melhores mentirosos do país chegam lá, os mais dispostos a fazer coisas sujas chegam lá. O que é triste, né, o que é chocante, é que as pessoas acreditam, as pessoas se iludem, escolhem se auto-enganar, escolhem acreditar. Por um lado são enganadas, são manipuladas, por outro lado as informações, como este vídeo e muitas outras falas, estão ali à disposição. As pessoas escolhem se lembrar mais do que lhe convém. Por quê? Porque a verdade é uma. Eu falei semana passada, alguns comentaram comigo essa frase, vou repetir: nós não fomos feitos para entender a política. Nós fomos feitos para sofrê-la. Nós fomos feitos para acreditar, para nos iludir. Por quê? Porque se nós entendêssemos, nós seres humanos, como realmente funciona o jogo, seria muito duro. Então as pessoas não querem acreditar, porque não tem caráter, não tem força. Porque para você entender que você está sendo zoado, enganado 24H, você tem que ter força, tem que ter caráter. Agora, o que acontece? É muito mais fácil se iludir, se auto-enganar, aceitar a narrativa, a farsa, mesmo você no fundo sabendo. Para você acreditar e falar, não, tá tudo bem, esse lado aqui não é tão ruim, é menos pior que o outro, tem só um lado que é ruim, os meus políticos de estimação são bons, eles de verdade querem isso, eles têm boas intenções, etc. E atualmente, por exemplo, a questão do STF, etc. Sim, tudo bem, estão sendo cometidas algumas ilegalidades, mas é um estado de exceção que precisa ser feito porque teve um golpe, uma tentativa de golpe. É mentira, todo mundo sabe que não existe, isso que não aconteceu. As pessoas que falam também sabem que não é verdade. Elas só se criam essa narrativa para se auto-enganar. E enquanto isso, todo mundo, todo o país paga as custas dessas decisões. E nós continuaremos tendo material para outras cartas na manga. Não faltarão com certeza.